Vou falar agora sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso depois de passar por exames num hospital particular. O cardiologista Brasil Caiado, um dos médicos do ex-presidente, disse a jornalistas que Bolsonaro tentou caminhar e caiu. Vamos ver o que disse o médico. Pouco tempo do dia, eles estão, a grande maioria do tempo, com o presidente. E há uma suspeita inicial que nós já havíamos imaginado que possa ser a interação de medicamentos. O presidente participa de vários medicamentos para tratamento das crises de soluços, que vocês já sabem, que são soluços incoercíveis, de difícil tratamento. E nós estamos diante de um problema agora em relação ao presidente, é o seguinte: se esses quadros forem decorrentes e colocam o presidente numa zona de maior risco pelos medicamentos, e segundo ponto, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e eu aumento o risco, que eu ainda não sei se nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar em cima disso para minimizar o máximo possível qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano, qualquer problema que possa piorar a saúde do presidente, e dentro dessas condições é que nós temos trabalhando. A partir daí nós vamos ver o que fazer. Doutor Caiado, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan News. Eu queria saber se também há suspeita de crises convulsivas, porque também se levantou essa possibilidade, uma vez que ele foi machucado de um dedo do pé e também na cabeça. Foi. Quando há um problema, nós médicos formulamos as hipóteses diagnósticas. Você suspeita de algumas coisas e traça uma linha de investigação. Em relação à crise convulsiva, não se confirmou pelo exame. Foi uma suspeita clínica. Fica no ar, mas provavelmente que não. Doutor Caiado, com relação ao experimento... Bom, vimos aí um trecho do que disse o médico que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem também falou foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Estou ao lado dele porque eu tenho medo dele cair, ele sempre fica, ele tem aquela estrutura matinal. Então a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar se ele foi negligente, óbvio que ele não seria com ele mesmo. Mas ele sofreu, de fato, ele sofreu esse acidente ali dentro do quarto. E o que mais me chamou a atenção, porque eu procurei sim. Eu procurei o perito, eu procurei o delegado, eu gostaria de saber exatamente, eu pedi um relatório para a Polícia Federal, eu gostaria de saber exatamente o momento que foi aberto o quarto dele, e a gente sabe que o quarto dele é aberto às 8 horas da manhã para ele tomar a primeira medicação do dia. Eu converso com o perito coloca no relatório que ele fez os primeiros socorros por volta de 8h40, 9 horas, então aí ele já perdeu 40 minutos, né? Se abrir o quarto 8 horas, então ele teve que esperar o médico da superintendência chegar 8h40. Eu converso com o delegado, ele me fala que abriu o quarto dele 7h20 da manhã. Então não está batendo. Então a gente vê que, pela lei de execução penal, realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Pois é, problema crônico do sistema carcerário brasileiro. Aqui conosco, além da Daniela Lima, também a Carla Araújo. Bem-vinda, Carla. Boa tarde. Vou passar para você, então, e essas primeiras informações sobre o estado de saúde de Bolsonaro, né? Diante da queda que ele teve, Carla, a Michele reclamando da demora no atendimento. Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, Diego. Feliz ano novo. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Diego, esse exame foi... o ex-presidente hoje foi, né, deixou a Superintendência da Polícia Federal, foi até o Hospital Def-Star com autorização do ministro Alexandre de Moraes para fazer 2 exames, né, a ressonância e uma tomografia depois dessa queda. O que constatou-se nos exames, segundo os próprios médicos falaram aí, foi, como o médico tinha dito ontem, um traumatismo crânioencefálico leve. A gente tem ressaltado aqui que
o ex-presidente tem esse atendimento, né, na superintendência da PF de médicos por determinação também do ministro Alexandre de Moraes. A ex-primeira-dama Michele, desde ontem, ela tem feito publicações mostrando aí o desenrolar dessa situação do Bolsonaro. E agora, por exemplo, nessa coletiva que ela dá aí na porta do hospital, ela está dizendo que tem duas versões da Polícia Federal. Ontem a Polícia Federal soltou uma nota esclarecendo, dizendo que tinha sido atendido o ex-presidente. Depois, nessa entrevista, a primeira-dama disse que o Bolsonaro não acionou o botão ali de chamar alguém que ele poderia ter feito quando caiu. Mas a gente tem visto aí também, Diego, os médicos falando sobre problemas de memória, talvez, do presidente, que eles, como não tem câmera no quarto, eles estão dizendo, fica difícil a gente reconstituir o que de fato aconteceu. A gente tem visto, já não de hoje, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fazer alguns pedidos reiterados de prisão domiciliar, e agora esse pedido que vinha vindo apenas do lado jurídico, digamos assim, ganha ainda mais esse eco que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que também estava ali na coletiva com os médicos, vão fazer, né? Agora, a família vai continuar insistindo, assim como os advogados, para que o ex-presidente possa deixar a superintendência da PF e cumprir a prisão em casa. O que a ex-primeira-dama está alegando? Olha, ele está com problemas, ele tem labirintite, eu vou cuidar dele. Ela, inclusive, reclamou que ela não teve acesso a ele no hospital. Porém, por quê? Porque há datas determinadas e horários de visita e o hospital ele foi autorizado para fazer os exames. O ex-presidente Jair Bolsonaro está cumprindo pena, né? Então, tem todas essas regras para serem seguidas. A gente não tem visto, Diego, por parte do ministro Alexandre de Moraes, vamos dizer assim, para talvez escolher uma palavra que não cause tanto ebulição. Talvez, assim, a gente não tem visto uma comoção, digamos, do ministro Alexandre de Moraes com esses argumentos, né? Até agora ele tem ali nos autos trabalhado, olha, quer fazer um exame? Precisa mesmo? Porém, de novo, ressaltando, ele desde o início colocou médicos à disposição da PF do Bolsonaro e, como a gente falou aqui ontem também, caso seja constatada uma emergência, não precisa de autorização do Alexandre de Moraes para enviar para o Bolsonaro ir para o hospital. Isso, o que aconteceu de ontem, dele não autorizar para hoje, porque os próprios médicos do Bolsonaro e os médicos da Polícia Federal que atenderam o ex-presidente soltaram uma nota pública dizendo que ele estava só sob observação. Depois, a pedido da família, o médico da família, esse que falou aí, disse, não, a gente quer esses exames. E aí o Moraes quis entender, mas precisa ou não precisa? E aí eles falaram que eles queriam fazer e o resultado ainda não saiu, mas o que eles conseguiram ver nessas imagens, o que disse o médico aí na porta, é que foi um traumatismo craniano leve. Agora, a gente está falando de um paciente que tem um histórico, né, da facada, enfim, tem um histórico de diversas cirurgias e de 70 anos. Então, tem que ver como é que vai desenrolar isso pelos próximos dias, porque o que disseram os médicos, já para finalizar também, Diego, é que eles estão vendo se essa confusão do Bolsonaro, talvez essa tontura, porque ele salientou que foi mais perigoso, é mais perigoso uma queda da própria altura, né, quando a pessoa levanta e cai, do que eventualmente cair da cama. E aí ele falou que eles vão reavaliar as medicações, porque daí agora mesmo, para encerrar, lembrando que no episódio da tornozeleira, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica, quando ele estava em prisão domiciliar, o que alegou-se na época por parte dos médicos foi justamente que uma interação medicamentosa teria provocado aí uma confusão mental no ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria levado ele a tomar essa atitude. Foi isso que argumentaram os advogados dele na época para dizer que não era uma tentativa de fuga, que houve ali uma questão de interação medicamentosa, ele teria ficado meio grogue, meio sem sentido. E agora, o que eles estão falando também é que eles vão avaliar essas medicações que estão sendo dadas para ver se tem a questão do soluço, né, que foi tratado aí nos últimos dias, nas últimas intervenções, para ver se pode ter algum tipo de interação nesse sentido que pode provocar eventualmente novas quedas do presidente. Lembrando de novo, para finalizar, que pacientes idosos têm essa questão mesmo do risco de queda, enfim. Mas eu acho que não vai encerrar esse episódio ainda tão cedo, Diego, porque, enfim, a gente ainda tem os resultados dos exames e a ex-primeira-dama Michele está mostrando aí que ela vai continuar, enfim, insistindo, né, para ela mesma cuidar do Bolsonaro.
Está no papel dela de esposa, né, do detento que está cumprindo pena. Agora, Dani, é claro que tudo isso tem que ser respaldado por exames independentes, né? A necessidade ou não do Bolsonaro ser mantido em casa, em prisão domiciliar ou não. Até aqui, pelo menos que a gente tenha conhecimento, nenhum exame independente chancelou ou ali deu como certa a necessidade de o ex-presidente precisar ir para a prisão domiciliar. É claro que a situação está em aberto a depender da evolução do quadro de saúde dele. É importante pontuar algumas coisas, Sarza, que ontem a gente explicou e acho que hoje vale a pena repisar de novo, né? A ex-primeira-dama cita ali o que teria sido uma demora, né, na chegada da perícia médica. Vamos então relatar o que a gente sabe até agora, né? Bolsonaro teria sofrido essa queda, né? Não está claro se ele bateu a cabeça num móvel, hoje falam ali que ele caiu, enfim. Não aciona o protocolo de emergência, decide não acionar o protocolo de emergência. Pela manhã, os agentes que fazem a checagem diária dele e levam o café da manhã notam um corte na testa do ex-presidente Jair Bolsonaro, um machucado na testa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E dizem que vão chamar os médicos. E, pelo que o UOL apurou, inclusive, Bolsonaro não permite, diz que não precisa ser acionada a equipe médica. À revelia do ex-presidente, os médicos da Polícia Federal são acionados, sim. Eles analisam o caso e nota da Polícia Federal, né? Na manhã desta terça-feira, o ex-presidente Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimento leve, não identificou a necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Então, pelo que o UOL, de novo, repito, pela apuração do nosso time, o time de Brasília que acompanha muito de perto, a Carla pode até detalhar melhor do que eu, a equipe o atende à revelia. O ex-presidente diz que não é necessário, mesmo assim, ele recebe o atendimento. É importante voltar aqui, né, à questão da interação medicamentosa, que foi novamente citada pelo médico particular da família, né, como um fator de risco. Essa mesma interação medicamentosa foi utilizada, na verdade, em tese, o medicamento que havia feito com que Bolsonaro alucinasse, acho que foi essa palavra que ele usou ao depor quando foi preso preventivamente, ainda antes da conclusão do julgamento pela Polícia Federal, para, digamos, queimar, né, utilizar, que é a expressão que a perita da PF, a perita da Polícia Civil utilizou ao constatar a violação da tornozeleira, né? Ele disse que foi uma interação de medicamentos ali, que ele teria alucinado. Então, a interação medicamentosa e os riscos dela, digamos, também aconteceram na casa dele, né? Onde ele passou ali, segundo ele fala, né, por volta de 6 da tarde, 5 da tarde, começa à meia-noite, quando a polícia chega, constata ali que a tornozeleira tinha sido gravemente violada com um ferro de solda, né? Então, assim, de fato, se a questão é a interação medicamentosa, aí precisa que a junta médica que atende o ex-presidente consiga chegar numa formulação que dê a ele o maior conforto possível. Mas, de novo, né, Bolsonaro está numa cela especial, não dá nem para chamar de cela, é uma suíte, né, uma sala de estado maior, onde tem uma cama larga, um móvel que faz ao lado, junta ali uma espécie de armário e escrivaninha de um lado, ele tem ar-condicionado, ele tem frigobar e ele tem uma televisão, um banheiro privativo além do armário, né? Então, assim, as condições nas quais o ex-presidente está hoje alojado dentro da Polícia Federal são as melhores condições possíveis e existentes no estamento, digamos aí, nas estruturas que a gente tem de carcerárias do país, né? Então, vamos acompanhar o que dizem agora os exames, porque dessa vez ainda não saiu nenhum boletim médico do DF-Star relatando o que é que apareceu na tomografia e na ressonância. Exato. Vamos continuar acompanhando. Por enquanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro já voltou para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.